Pouso Alegre, 7 de dezembro de 2022, quarta-feira de tempo instável, termômetros na casa dos 22 graus, no sul de Minas haverá chuva e nós iniciamos a edição 257 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, e vamos às notícias. Chuvas causam interdição em Pouso Alegre, Copasa parcela contas em atraso, Queridinho de Simões ganhará a presidência da Câmara em Pouso Alegre. Em Minas Gerais, são 44 municípios em situação de emergência no estado por conta das chuvas. Mais de 1.000 pessoas estão desabrigadas e mais de 3.000 desalojadas, sendo que 2 mortes foram registradas. Campos Gerais, no sul de Minas, recebeu do governo mineiro doações de 150 cestas básicas, 50 colchões, 50 kits dormitório e 60 kits de higiene, além de kits de limpeza, rolos de lona e telhas. Em Poços de Caldas, na Escola Municipal Dr. José Vargas de Souza, foi encontrada uma cobra ontem. O Corpo de Bombeiros esteve no local e capturou o réptil, e que foi liberado em seu habitat natural, mas não foi divulgado se a cobra era venenosa ou não. Ainda em Poços de Caldas, um menor de 15 anos foi apreendido com 77 pedras de crack no conjunto habitacional. O menor foi encontrado pela polícia em atitude suspeita, num local de intenso tráfico de droga. Com ele, a polícia encontrou também microtubo de cocaína e R$ 45 em dinheiro, além de um simulacro de arma de fogo. Já no Jardim IP, também em Poços, um pai chamou a polícia depois de encontrar drogas no quarto do filho. Foram apreendidos 59 pedras de crack, 22 de pinos de cocaína, celular, toca ninja e R$ 115 em dinheiro. Clientes da Copasa que têm contas em atraso terão até o dia 30 para renegociar as dívidas em até 36 vezes com juros de 0,5% ao mês e com uma entrada no valor de 5% do débito. Se o débito for pago em única parcela, o desconto chega a 20% do valor da conta. Na Câmara dos Deputados, cafeicultores solicitaram auxílio para a produção de café em Minas Gerais, prejudicada pela chuva. Em Guaxupé, foram mais de 2.000 produtores que tiveram prejuízos por causa da chuva de granizo, que atingiu mais de 28.000 hectares da lavoura cafeeira. Dos 6 bilhões disponíveis para o café pelo governo federal, 80% estão nas mãos dos produtores. A audiência de auxílio aos cafeicultores ocorreu em Brasília, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados ontem. Em Alfenas foi preso por policiais civis um homem foragido da justiça que tentou fugir pelo telhado, mas foi detido por policiais. O homem é foragido do presídio de Belo Horizonte quando, em 2007, praticou latrocínio contra um advogado de Alfenas. A partir de hoje, os preços médios de venda do diesel e da gasolina A para as distribuidoras será reduzido. A informação é da Petrobras. A gasolina A passará de R$ 3,28 para R$ 3,08. O litro de diesel A sairá de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro. Em Pouso Alegre, a chuva forte que caiu na cidade ontem inundou as ruas, invadiu casa e comércio. A chuva forte caiu por diversas vezes, com intervalo de 15 minutos entre uma e outra. A Avenida Antônio Scodeler, no bairro Faisqueira, se transformou num rio. A água invadiu a avenida, tornando-a praticamente intransitável. No condomínio Bandeirantes, no bairro Santo Expedito, em Pouso Alegre, os moradores tiveram que deixar os apartamentos após o barranco que fica próximo ao prédio ceder e provocar a queda de parte do muro. Um guindaste teve que ser acionado para içar uma caixa d'água de 1.000 litros, que corria o risco de desabar sobre um dos blocos de apartamentos. A caixa de água foi esvaziada para que não caísse. 40 pessoas foram retiradas às pressas e ontem o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estiveram no local para avaliar os danos. Para garantir a segurança dos moradores,
Houve o desligamento de energia elétrica em torno do condomínio. E ontem nós já falávamos no jornal Falado Online Correio Sem Selo sobre as inundações que já estavam acontecendo em Pouso Alegre e da falta de programação que a cidade apresentava nesse sentido. Se sabe que tem chuva, então tem que ser feita uma programação, para não ficar esse transtorno que está gerando para os munícipes. Na Avenida Tuani Toledo, a chuva provocou congestionamento devido ao córrego da Avenida Antônio Scodeler, no bairro Faisqueira, ter transbordado. O nível do rio Mandu, em Pouso Alegre, também subiu, devido às chuvas ontem. Ontem, o nível do rio Mandu era de 2 metros acima do normal e está aumentando. Com isso, bairros como São Geraldo, Jardim Ara, Faisqueira e adjacências foram afetados, e muito. O Faisqueira, que tem uma obra realizada pela prefeitura que não termina nunca, foi completamente ilhado. Assim como Monte Azul, Pão de Açúcar e Bela Itália, São Francisco de Assis, que necessitam da via principal da Faisqueira, que é a Avenida Antônio Scodeler, para chegar até esses bairros. Uma das ruas que nunca foi atingida pela inundação, dessa vez sofreu com a chuva, foi a Coronel Joaquim Roberto Duarte, também em Pouso Alegre. Os bairros rurais foram afetados, entre eles os Afonsos, o Servo, Três Irmãos, Cabrita, Cantagalo, cuja rua não possui asfalto. No bairro São Geraldo, algumas ruas foram inundadas pela água da chuva. As ruas centrais de Pouso Alegre ficaram cheias de água. A Avenida Vicente Simões ficou intransitável pelos pedestres, que tiveram que dividir a calçada com a água e a lama. No bairro Santo Antônio, em Pouso Alegre, a lama invadiu a Avenida Alberto Paciuli, que dá acesso aos bairros Jardim Floresta, Ribeirão das Mortes, Vila São Geraldo, Santa Eduviges, dentre outros bairros. Na rua que dá acesso à escola do Padre Mário, no São Cristóvão, em Pouso Alegre, a lama, que depois de seca tem gerado poeira, causando alergia nas crianças, deixou o local simplesmente intransitável. A lama tinha mais de 15 centímetros de altura, causando interdição do trecho. A lama deslizou para a parte baixa da rua e se misturou com a água, deixando o local intransitável para os carros. A escola, tida como modelo, vive essa situação. Imagine se não fosse considerada modelo, né? E como um assunto puxa o outro, a prefeitura está cobrando nessa escola modelo R$50 dos pais de alunos por mês. Essa cobrança, a prefeitura não sabe, mas a gente divulga agora, é ilegal, viu? E o Ministério Público tem que ser acionado. A prefeitura tem que dispor de 1/4 do valor do orçamento para a educação, como manda a lei. Em Pouso Alegre, o ano que vem, isso representa 250 milhões de reais. Eu repito, 250 milhões de reais terão que ser disponibilizados para a educação, já que o município terá R$1 bilhão de orçamento para investimento no ano que vem. A cobrança de taxa e outros itens em escolas públicas, seja ela municipal ou estadual, não pode ocorrer, pois é ilegal e proibida por lei. Cabe aos vereadores verificarem essa aberração e saber para onde esse dinheiro está indo ou sendo aplicado. Com coisa que os vereadores de Pouso Alegre vão fazer isso, né? Eles são ótimos em tráfico de influência, mas de fiscalização. E o mais grave é que nessa escola do Padre Mário, que os políticos de Pouso Alegre se referem como modelo, os postes foram colocados no meio da calçada, impedindo a passagem de pedestre.
Foi só chover, segundo informações dos moradores, que apareceram funcionários terceirizados do setor público para abrirem buracos nas vias públicas, coisa que não ocorre quando há sol. Já na creche do Padre Mário, na Reis Magos, a coisa também não está muito diferente não. A cobrança mensal de uma taxa de R$ 50 tem colocado os pais em alerta. Os carnês ficam na secretaria da Reis Magos, dessa creche, e é apresentado aos pais quando há necessidade do pagamento desse valor. Quando a gente fala que Pouso Alegre é uma cidade sem lei, nós estamos cobertos de razão, não é mesmo? No bairro São Geraldo, voltando ao assunto da chuva na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios e adjacências, está sofrendo com o mato e a sujeira, além, é claro, da água da chuva que invade as calçadas, pois o meio-fio já foi para o espaço há muito tempo. E olha que o bairro São Geraldo tem vereador, hein? O problema é saber se atua. Do lado direito, após o semáforo, sentido centro-bairro, passando a creche, a situação está terrível. Tem poste de iluminação pública no meio da calçada. Há placas de sinalização sobre a calçada. Como se não bastasse esses problemas, há ainda a invasão da água sobre as calçadas. O pedestre, para fugir desse martírio, tem que buscar a pista de rolamento e dividir espaço com os carros. Essa é a situação, o reflexo de Pouso Alegre. E olha que o bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, é central. Pouso Alegre agora virou terra de ninguém mesmo. As obras realizadas no município não trouxeram o efeito esperado para esse período chuvoso. A diquinha lá do bairro São Geraldo, que ia passar por melhoria, segundo notícias da Prefeitura de Pouso Alegre, não sabemos se houve ou não essa providência. A única certeza que há no momento é que a cidade virou uma inundação só, nesse período chuvoso. As calçadas invadidas pelas águas, as inundações acontecendo nos bairros e ruas centrais. Eu gostaria de saber sobre os milhões gastos nessas obras de contenção das chuvas que no momento se mostram totalmente ineficientes. Enquanto isso, os comerciantes, moradores das residências e outros setores afetados continuam pagando religiosamente os impostos sem descontos pelos serviços ineficientes da prefeitura na solução efetiva do caos que se transformou a cidade. A presidência da Câmara de Pouso Alegre deverá ser concedida ao líder da base do Executivo no Legislativo, o vereador Leandro Moraes. A chapa, que deve ser única, já foi protocolada. A mesa diretora da Câmara virou moeda de troca entre a base governista numa demonstração inconteste de tráfico de influência. E provando que tráfico de influência tem seus benefícios, né? E assim, os assuntos de suma importância passam a ser tratados com descaso. Um deles, que caberia uma CPI de investigação, é uma secretária condenada a 10 anos de reclusão em regime fechado por desvio no SUS, estar comandando uma secretaria de saúde em Pouso Alegre, que é a mais importante do município. E a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre está com serviço defasado. O serviço prestado é a conta-gota, em prol do contribuinte. Isso é caso de polícia. Gilberto Barreiro, que teve a esposa processada por Rafael Simões, mas depois isso tudo acabou em pizza. Inclusive, Gilberto Barreiro acabou recebendo Simões em casa por conta da eleição de Simões a deputado federal. Ficou como segundo presidente na chapa do queridinho do Simões. E como quem manda ainda é Rafael Simões na prefeitura e na Câmara, o nome de Leandro Moraes conta com as suas bênçãos. Mais do que nunca, Simões precisa ter o Legislativo e o Executivo unidos em torno do seu nome
para fortalecer seus planos futuros de ter Pouso Alegre como moeda de barganha dentro da política eleitoreira. Leandro Moraes é a prova viva disso. De quem manda ainda é Simões, pois o vereador é seu favorito e queridinho, e pode ser um investimento futuro de Simões para prefeito de Pouso Alegre na próxima eleição, tendo como vice, quem sabe, Bruno Dias, que é outro defensor ferrenho do Simões, que passa a caneta em tudo, mesmo se tiver errado, em favor da atual administração. Mas é lógico que está recebendo alguma coisa em troca, né? Porque senão não faria, não. E Bruno Dias poderia ser vice de Leandrinho, como é chamado, Leandro Moraes, o queridinho de Simões, já que o coronel José Dimas da Silva Fonseca tem se demonstrado um governante sem poder de decisão. Não, o que a gente sabe é que não é o Dimas quem decide, né? A decisão é dada por quem deixou a prefeitura. Tanto a prova está aqui, que o candidato vai ser o Leandrinho, que é o queridinho dele. A Faculdade Unis divulgou o valor da cesta básica em Pouso Alegre, com 13 produtos que formam a cesta básica nacional. Em Pouso Alegre, a cesta básica, pasmem, está em R$ 656,57. A cesta básica mais cara do sul de Minas é a de Pouso Alegre e corresponde a 58,57% do salário mínimo líquido do brasileiro, de quem trabalha em Pouso Alegre, porque Pouso Alegre, quem trabalha em Pouso Alegre é assalariado, não ganha mais que um salário e meio. Tirou disso, Pouso Alegre é uma cidade de assalariados. Mas também, sem fiscalização do PROCON nos supermercados, a gente queria o quê? Ninguém fiscaliza ninguém, é cidade sem lei. Ontem à noite ocorreu um acidente em Pouso Alegre na MG 179, onde 3 carros se envolveram em uma colisão e 2 dos veículos caíram numa ribanceira com altura de 8 metros. O motorista da picape foi arremessado para fora do veículo e sofreu ferimentos graves, sendo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Outras 2 pessoas que estavam nos outros carros tiveram ferimentos leves. O terminal rodoviário de Pouso Alegre está em situação lastimável de abandono pela prefeitura. O terminal rodoviário de Pouso Alegre, sendo a cidade uma das maiores do sul de Minas, que deveria ser um cartão postal, virou um depósito de entulho. Com a chuva que caiu ontem, o terminal rodoviário ficou completamente alagado. Chovia mais dentro do que fora. Os equipamentos de responsabilidade da administração pública, faz tempo, está embalado com sacos plásticos pretos. A falta de manutenção pela prefeitura está deixando o terminal rodoviário de Pouso Alegre, que deveria ser a apresentação da cidade, em petição de miséria. Quem chega no terminal rodoviário sai daqui com a sensação que está numa cidade periférica, que está numa cidade onde tudo pode. A primeira impressão que fica é de uma cidade suja, é de uma cidade ineficiente, é um aspecto péssimo para a apresentação do município. Então, o terminal está em petição de miséria. Não conta com os vereadores para fiscalizar, não, porque em troca de mesa diretora, eles vão fazer tudo o que o seu mestre mandar, tá bom? Inclusive não fiscalizar. Isso também vale para a oposição. Parece que a administração pública em Pouso Alegre quer deixar destruir o terminal rodoviário para depois executar o serviço. Parece que está trabalhando contra e não a favor do município, onde já se viu um terminal rodoviário de uma das maiores cidades do sul de Minas estar nessas condições. Quando a gente diz que Pouso Alegre está sem rumo, sem direção e caminhando a passos largos
para se tornar cidade periférica, ninguém acredita. Dá uma passadinha no terminal rodoviário, você verá em loco o que a cidade está se transformando. É assustador. E se isso não bastar, dá uma chegadinha lá no São Cristóvão, na escola modelo do Padre Mário. Dá uma olhadinha no que está acontecendo lá. E se isso não for suficiente, já aproveita, passa ali no Jardim Brasil 1, onde o posto de saúde do município está instalado, e veja como que os pacientes estão sendo atendidos, com obras sendo feitas dentro do prédio. Passa por lá. É o cartão visita de Pouso Alegre. Tem residência no bairro São Geraldo que já está apresentando inundação. Se chover mais um pouquinho, a água invadirá de vez a casa. Agora que o asfalto feito recente em Pouso Alegre vai literalmente para as cucuias. Depois dessa chuva forte que caiu ontem na cidade, com certeza os buracos começarão a pipocar nas vias públicas. E o serviço que já foi feito, refeito, remendado, terá que ser novamente executado a preço elevadíssimo. Parece que o negócio é esse mesmo: ser feito a meia boca para que não termine nunca. E os cofres públicos fiquem bancando um serviço sem fim. Em Congonhal, na estrada que dá acesso aos bairros dos Coutinhos, o córrego da BR-459 transbordou e a pista ficou encoberta pela água ontem. Em Confidentes, a Defesa Civil monitorava ontem o nível da água do rio Mogi Guaçu, o que gerou um alerta de emergência aos moradores que moram em local de risco. A preocupação ontem era com o transbordamento do córrego. Preso no presídio de Andradas, o terceiro suspeito de envolvimento na tortura de um jovem que foi agredido com um pedaço de madeira até ficar inconsciente e teve pés e mãos amarrados em caudas. Outros 2 envolvidos foram presos no final de semana e um quarto está foragido. A vítima teve perna quebrada e está internada no hospital de Poços de Caldas. A moto que teria sido furtada foi encontrada e o dono da moto é apontado pela polícia como um dos envolvidos na tortura. Em Congonhal faleceu Joaquim Oliveira Matos, o famoso Quinzinico, uma das pessoas mais idosas do município. Ele faleceu de causas naturais e tinha mais de 100 anos. Acho que era o mais idoso do município. Ele deixou filhos, netos, bisnetos, tataranetos e o corpo foi velado na funerária Ferraccioli de Congonhal, onde amigos e parentes foram dar o último adeus a ele. A família enlutada, nossas condolências. Que Deus conforte a todos. E o Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 257 desta quarta-feira, 7 de dezembro, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral, com seus colaboradores, entre eles o José Cláudio, em Congonhal. A todos, ótima quarta e até amanhã.